Como você se comporta diante de momentos difíceis da vida? Qual é a sua reação? Como você vive quando está no meio de um turbilhão? Você é daqueles mais calmos, daqueles mais serenos, que confiam? Você é daqueles que se agitam mais, chegam perto do desespero, parece que não vai ter saída? Qual é a sua postura diante das tempestades? É importante a gente se perguntar isso, se conhecer. Todos nós aqui já passamos por dificuldades, né? Todos nós passamos por momentos difíceis, imagina, e talvez momentos difíceis podem vir ainda na nossa vida. Por isso que é importante saber qual é a minha reação. Como lido, como é que eu me comporto e como busco as saídas, as soluções. Então, o Evangelho vai nos ajudar a entender qual é a melhor postura e qual deve ser-la. A primeira coisa é que devemos estar sempre em comunhão com Deus. O Evangelho começa dizendo, Jesus diz que ele subiu ao monte para orar a sós, depois de despedir as multidões, depois de colocar os discípulos na barca, ou seja, depois de encaminhar todo mundo, Jesus sobe no monte. O que é subir no monte? Subir no monte é para ter experiência íntima com Deus, estar em comunhão com Deus. O primeiro grande ensinamento está aqui. A qualidade da nossa postura em relação às dificuldades vai estar no como você se relaciona com Deus. Como é a sua relação com Deus? Qual é o nível de comunhão, de intimidade que você tem com Deus? E isso tem que ser diário. Aí está, de acordo com a comunhão que você tem com Deus, a fé que você deposita em Deus, é isso que vai dizer como você encara as dificuldades da vida e como você vive os momentos mais difíceis da sua vida. Não sei se no momento você está vivendo momentos difíceis. Todos nós, na verdade, estamos vivendo, porque a pandemia é um momento difícil para todo mundo. Então, como você está encarando esse tempo de pandemia, que é uma situação que foge do nosso controle totalmente, nós não temos nenhuma forma de fazer algo para fazer vacina, nós não somos cientistas para cuidar das pessoas. Então, como você está passando por tudo isso? Então, Jesus nos ensina já aqui, subir no monte. Quem subiu no monte também foi Elias, aqui descrito no primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Elias, ele vai ao monte. Elias está passando por perseguição, passa o pior momento da sua vida, Elias estava passando. Ele ameaçou os deuses Baal, e, enfim, ele estava sendo perseguido. O que é que ele fez? Foi ao monte. O profeta Elias entrou numa gruta, ao chegar a Horebe, o monte de Deus. O monte de Deus, olha só aqui o que faz Elias, sobe no monte Horebe, no monte de Deus, e aí entrou numa gruta, onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida, e é interessante que vem várias tempestades, terremotos, mas Deus estava, diz aqui, no murmúrio de uma leve brisa, Deus aí estava. Se fez presente na vida de Elias, o encheu de força, de vigor, foi amparado pelo próprio Deus. Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com um manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta para estar com Deus. Então aqui, voltando ao Evangelho, os discípulos estão na barca, estão no mar, diz aqui, do outro lado do mar, e aí vamos ver qual é a simbologia do mar para os judeus daquela época. O mar era o lugar do medo, dos mistérios. O mar era o lugar que eles não tinham domínio, não tinham controle. O mar era onde tinha as ondas, e as ondas eles não podiam controlar. O mar era um lugar do medo, apesar de haver pescadores que se aventuravam ao mar para pescar, mas na simbologia, na mitologia e na crença do povo é o lugar do medo, do pavor. E ainda mais, o mar,
abrigava um monstro chamado Leviatã, o monstro marinho, o monstro dos mares, que poderia aparecer a qualquer hora, e esse monstro ninguém podia com ele. O monstro dos mares, Leviatã, ele estava escondido sempre ali, então um lugar de muito medo. E aí, com este cenário, imaginem só, quando começou a ventania, os discípulos ficaram apavorados, mesmo sendo pescadores experientes. E aí, vocês entendem por que ao aparecer Jesus caminhando sobre o mar, guardem essa expressão, caminhando sobre o mar, por que eles achavam que ele era um fantasma? Ou, quem sabe, até o Leviatã, né? Porque eles viram, estavam... Quem tem medo vê um monte de coisa, né? Quem tem medo vê tanta coisa que é impressionante. Vê coisa que não existe, cria coisa na cabeça, cria minhoca, a situação já não é fácil, a situação já é difícil, e aí você é tomada pelo medo e vai criando mais medos ainda. É isso que acontece quando a gente não está em comunhão com Deus, tomado pelo medo, a gente cria fantasias na cabeça, vê fantasmas, antecipa sofrimentos, coisas que não existem, você já vive como se fosse realidade, e isso acontece. E os discípulos aqui viram, estavam com tanto medo que ao ver Jesus, viram foi um fantasma. Acharam que era um fantasma. Às vezes a gente vê a solução das coisas e a gente sente mais medo ainda. E aí, Jesus Cristo, percebendo que eles estavam com medo, disse algo fortíssimo: coragem, sou eu, não tenhais medo. O sou eu aqui, ergomi, do grego, ou seja, sou eu sou, é uma expressão clássica da Bíblia para dizer Deus está aqui. Deus está aqui, Deus está com vocês. Eu sou Deus, Deus está aqui. Coragem, não tenhais medo. E aí, imaginem, quando eu falei para vocês, guardem a expressão caminhando sobre o mar. Por que Jesus caminha sobre o mar? Ele caminha porque ele é superior ao mar, ao medo. Aquilo que causa pavor, onde tem um monstro chamado Leviatã, Jesus domina tudo porque ele caminha sobre o mar. Por isso que essa expressão, ela repete 3 vezes aqui, se você contar 3 vezes, ou 4, mas acho que são 3. Caminhando sobre o mar, caminha sobre o mar. Ele domina tudo, não há medo, ele domina o mar. Aquilo que causa pavor para o povo, pelo desconhecido, Jesus caminha sobre o mar. Por isso que essa expressão é importante. Então, Pedro, ele quer caminhar sobre o mar como Jesus, ele quer alcançar esse nível de Jesus de equilíbrio, autocontrole. Estar sobre, imagina você estar sobre a situação difícil que você vive. Você alcança esse nível de equilíbrio, de estar sobre a situação difícil que você está vivendo ou já viveu? Ou você é engolido por ela? Porque às vezes nós somos engolidos por a situação que já não é boa, você se deixa ser engolido pela situação. Onde você tem que estar forte. E, por outro lado, eu vejo muitas pessoas que, em situações difíceis, elas ganham uma força e conseguem ajudar toda a família, porque ela alcança ali um nível de equilíbrio e mantém a serenidade e ajuda a família a sair daquela situação. Alguém tem que alcançar esse nível. E aí, Pedro diz, eu quero ir ao teu encontro, se és tu, Senhor, eu quero ir ao teu encontro, eu quero também alcançar esse nível aí de caminhar sobre o mar. E aí, Pedro diz aqui, então Pedro lhe disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água, como querendo dizer, como tu caminhasse, caminhando sobre a água, repete a expressão, e quando no Evangelho uma expressão ela é repetida 2, 3 vezes, é porque quem escreveu quer chamar atenção para esta expressão, para esse. E aí, Jesus Cristo respondeu, vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, mais uma vez aparece, andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo, sentiu o vento. Quando ele tirou os olhos de Jesus, Jesus era o seu, aquele que o atraía. Ele tirou o foco de Jesus, olhou para os lados, porque a expressão grega aqui, ela sugere que ele olhou para os lados, sentiu, e aí tirou o foco de Jesus, começou a afundar. Começou a afundar. E aí Jesus Cristo diz,
Quando ele grita, Senhor, salva-me, Jesus salva, estende a mão, diz, homem fraco na fé, por que duvidaste? Por que duvidaste? Então, o que nós precisamos na vida é estar em comunhão com Jesus. É atravessar todos os momentos difíceis, mas em comunhão, subir ao monte para estar em comunhão. Estando em comunhão com Jesus, estaremos em comunhão com Deus. E aí, um final feliz. Por isso que esse evangelho é muito poderoso. Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. O vento se acalmou, porque tudo passa na vida. Quando você estiver num momento difícil da sua vida, lembre disso. Passa, tudo passa. Se você crê em Deus, se você confia em Deus, tudo passa. Não se deixe jamais ser engolido pelo momento, pelas circunstâncias que realmente parecem ser difíceis, mas tudo passa. Creia nisso, o vento se acalmou. Uma hora vai passar. É necessário você continuar crendo, continuar crendo. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Prostrar significa, eles reconheceram que Jesus é Deus. Porque um judeu só se prostrava diante de Deus. Se curvaram diante de Jesus. Jesus é Deus. Esse texto também era para dizer, naquela época, que Jesus era Deus, que muitos duvidavam que Jesus era Deus. Esse texto é também para provar isso. Jesus é Deus, eles se prostraram. E Jesus Cristo disse, coragem, estou aqui, sou eu. Deus está com você. Então Deus vai estar sempre com você. Mas quer você de pé, atravessando. Sofrer, nós sofremos, mas como você sofre? Com coragem, com fortaleza. Sofrer, nós sofremos. Nem tudo nós temos o controle, mas nós podemos manter uma confiança inabalável em Deus. Eu conheço pessoas que dizem, eu creio em Deus, está nas mãos de Deus, vai proteger, vai amparar, nós confiamos. Então isso nos dá uma força extraordinária. E aí você pode avaliar, mais uma vez, como enfrento as dificuldades da minha vida, como encaro, me apavoro logo, entro em desespero, qual é a minha atitude? E aí, você fazendo essa avaliação, você vai saber, eu preciso um pouco mais de estar a sós com Deus. Eu preciso um pouco mais de buscar essa comunhão com Deus. Eu preciso mais alimentar a minha fé, para não escutar de Jesus, homem de pouca fé, mulher de fé fraca. Então, alimentar a fé é, como eu gosto de dizer às vezes, encher o nosso depósito de fé, para que na hora que mais precisar, nós estamos com o depósito de fé cheio, para nos amparar em qualquer momento, qualquer situação. Isso é muito verdadeiro, e o Evangelho nos ajuda muito, mas muito mesmo nisso. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.